Olá, graça e paz, queridos, sejam bem-vindos ao nosso discipulado, que vem sendo gravado aqui na Igreja Nova Unção, que fica na Rua da Pacificação, número 6. Então, se você quiser participar das nossas aulas da gravação, todas as terças-feiras, das 20 às 21 horas, aqui na Igreja Nova Unção, no bairro de Emaús, em Parnamirim. Então, queridos, vamos orar para darmos continuidade aqui à nossa aula sobre a doutrina dos batismos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, meu Deus, por essa rica e maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprendermos um pouco mais da tua santa palavra. Usa a minha vida, Pai, que sobre cada um dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo esse estudo bíblico, este discipulado, que o teu Espírito venha com poder, trazendo entendimento, renovando o entendimento, trazendo luz sobre a palavra que estará sendo ensinada aqui. Usa a minha vida, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, nós estamos estudando a doutrina dos batismos, né? Então, queridos, nós estamos estudando o primeiro dos batismos falados pela palavra de Deus que estão nas Escrituras, que é o batismo em Cristo. O batismo em Cristo é, na verdade, uma realidade espiritual. Quando você se converte ao Senhor Jesus Cristo, você é batizado, ou seja, você é mergulhado, por assim dizer, você fica imerso em Cristo espiritualmente. Isto não é algo que se possa ver com os olhos naturais. Então, esse batismo em Cristo, ele já foi tratado na nossa primeira aula com a nossa irmã Roliane, que ministrou sobre esse aspecto. É o primeiro batismo. Você é batizado, ou seja, você é imerso, é inserido em Cristo Jesus em espírito. Cristo passa a habitar dentro de você e você passa a habitar em Cristo, unido a Ele. A palavra de Deus diz, numa das epístolas de Coríntios, aos Coríntios, que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, o batismo em Cristo é, na verdade, o primeiro dos batismos, é esta realidade espiritual que ocorre quando a gente se converte ao Senhor. Então, nós vamos ver também nas próximas aulas sobre o batismo nas águas, que é exatamente uma representação física desta realidade espiritual que é o batismo em Cristo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós somos batizados em Cristo e nós agora somos corpo de Cristo. Nós passamos a ser, vamos dizer assim, o corpo de Cristo aqui na terra. Cristo, o cabeça, a igreja sendo o seu corpo, a sua plenitude. E agora nós vamos ter dois aspectos que fazem parte de ser o corpo de Cristo. O primeiro aspecto, nós já vimos na aula anterior, é exatamente você ser participante dos sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Cristo, eles não são doenças, não é miséria, né? Tem pessoas que fazem, por exemplo, aquelas pagam promessas, né? Saem andando de joelho, né? Existem locais no mundo, inclusive, onde pessoas são crucificadas, ficam lá penduradas para sentirem, né, os sofrimentos que Cristo sofreu em nosso lugar. Só que isso é desnecessário. Não há necessidade de você ser crucificado, não há necessidade de você sair andando de joelho, pagando as promessas. Esse tipo de sofrimento não é o sofrimento de Cristo que a Bíblia fala. Os sofrimentos de Cristo são exatamente o que o próprio Jesus explicou, que nós teríamos que negar a nossa própria carne, resistir às tentações. Jesus falou que nós seríamos perseguidos por sua causa, assim como os apóstolos foram perseguidos. Então, esse sofrimento é um tipo de sofrimento que nós não teremos como fugir dele, talvez exceto aquele sofrimento que muitos cristãos fogem, por exemplo, de países onde há perseguição ao Evangelho. Se a pessoa pode sair de um país desse, é melhor, né? Mas tem pessoas que foram chamadas para estar nesses países
mesmo que de forma oculta, mas evangelizando. Mas o sofrimento de Cristo implica em negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz, ou seja, há uma cruz, há um sofrimento que é você resistir às tentações, é você crucificar a carne com as suas paixões, né? Então é importante a gente entender isso. Mas a vida em Cristo não consiste apenas dessa parte do sofrimento. De fato, nós podemos ver aqui, nós vamos ler aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 18, onde o apóstolo Paulo, que foi um homem que conheceu muito bem o sofrimento, o que é que Paulo diz sobre isso, né? Pela inspiração do Espírito Santo. Ele diz assim em Romanos 8, 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar, olha só, queridos, aí, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então nós, o corpo de Cristo, nós a igreja do Senhor, nós passamos por sofrimentos, contudo, a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela nos promete que esses sofrimentos presentes, eles não chegam a se comparar com a glória, né, com a majestade, com a paz, a alegria, tudo que nós haveremos de desfrutar na eternidade. Essa é uma promessa maravilhosa que a palavra de Deus nos traz. Então, primeiro aspecto, nós vimos na aula número 1, de estar inserido em Cristo, de ser batizado em Cristo, é ser participante de certos tipos de sofrimento, né, negando a nossa carne, e não são aqueles sofrimentos que as pessoas às vezes acham que são. Mas, por outro lado, nós temos em nós a glória que há de ser revelada em nossas vidas na eternidade. Nós temos a vida eterna, nós temos, nesta vida já nós temos poder e autoridade, né? Poder e autoridade sobre as doenças, sobre os demônios. Nós temos as promessas de Deus, lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, a palavra do Senhor diz que em Cristo, todas as promessas são em Cristo, sim, ou seja, as promessas que o povo de Israel não conseguia obter por causa, né, dessa realidade do novo nascimento que só existe em Cristo, né? Eles tinham a lei e eles prosperariam quando eles obedeciam à lei, mas eles sempre caíam e não conseguiam desfrutar da plenitude das promessas de Deus. Cristo nos resgata da maldição da lei, ele se torna maldição em nosso lugar e ele nos dá a vida eterna, ele troca o nosso espírito. Hoje nós estamos em Cristo, batizados nele, e nós temos para nós as promessas que Cristo comprou para nós. Então, nós estamos debaixo de uma superior aliança, com superiores promessas, conforme o Senhor Jesus nos revela, né? Está escrito isso lá na Epístola dos Hebreus. Então, queridos, esses sofrimentos de Cristo, eles são muitas vezes difíceis, principalmente quando nós vemos, por exemplo, os irmãos que sofrem pela sua fé em países, às vezes países comunistas, como a Coreia do Norte, países muçulmanos, como nós temos, né, sabemos de muitos testemunhos. Então, como é que um cristão pode suportar esses sofrimentos tão agudos? E aqui na nossa sociedade, no Brasil, nós não temos esse tipo de perseguição, onde o governo persegue explicitamente os cristãos, mas nós temos todo tipo de coisas que vão roubar, né, vão tirar o nosso foco, vão roubar aquilo que Deus nos dá. Nós temos os deleites da vida, nós temos as preocupações desta vida, são aquelas coisas que Jesus ensinou na parábola do semeador. Nós inclusive já vimos isso aqui no discipulado, que são as coisas que enchem o nosso coração e roubam, sufocam a palavra, impedindo que a palavra de Deus frutifique. E nós temos que negar a nossa carne. E muitos cristãos não querem negar a carne, eles querem fugir desses sofrimentos de Cristo, querem apenas a parte boa. Só que o pacote é um pacote só. Então, se você aceita o Senhor Jesus, tem que ser participante da parte do sofrimento e da parte da glória, né? Para poder ser participante dessa parte gloriosa. Então, muito bem,
eu vou ler aqui o que está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 26, que fala da vida de Moisés. Diz assim: tendo por maiores riquezas o opróbrio, que quer dizer afronta pública, desonra, vergonha, o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Como um cristão pode abrir mão dos deleites desta vida, ou até mesmo padecer perseguições por amor a Cristo? Como é que ele vai se motivar? Então, a Bíblia mostra que Moisés, ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar dos tesouros, das riquezas do Egito, como ali, filho da filha de Faraó. E a Bíblia diz que ele tinha em vista uma recompensa. Então é necessário você conhecer, compreender a recompensa que Cristo nos dá, a glória eterna, o poder, a autoridade, outras coisas maravilhosas que nós temos na palavra, a paz que excede todo entendimento, nós temos a alegria. A Bíblia mostra que nós temos um gozo, um regozijo que o mundo não pode dar. Nós temos uma paz que o mundo não pode desfrutar. Nós temos, por exemplo, promessas de saúde e cura. Jeremias 33:6 diz: eis que farei vir sobre ela saúde e cura. Esta promessa se cumpriu em Cristo. Cristo nos traz saúde. Cristo é aquele que nos sara. Então, queridos, nós temos muitas coisas que vale a pena, fazem com que valha a pena a gente estar disposto, a gente sofrer esse tipo de sofrimento de Cristo. Vale a pena negar a tentação, vale a pena ser honesto quando o mundo é desonesto, vale a pena para um homem de Deus ser fiel à sua esposa quando muitos homens estão aí adulterando, ainda que com o coração, olhando pornografia. Vale a pena porque na medida em que você se dispõe a sofrer os sofrimentos de Cristo, os sofrimentos bíblicos que a gente está falando, você também vai manifestar a vida de Deus que está em você. É aquela luta da carne e o espírito que nós já vimos na lição número 2. Vamos ver aqui também. Muito bem, então primeiro nós temos que ter, como Moisés, nós temos que ter em vista a recompensa. Existe uma recompensa em Cristo para aqueles que se dispõem a sofrer por amor a Cristo. Temos a recompensa eterna, mas temos também uma recompensa já nesta vida. Aqui, por exemplo, segundo aos Coríntios capítulo 1, versículo 5, diz assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Observe aqui um homem que conheceu os dois lados de forma muito intensa, que foi o apóstolo Paulo. Paulo experimentou sofrimentos de forma muito intensa por amor a Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo mostra que ele foi surrado, recebeu surras de pau, surra de madeira, recebeu chibatada, foi preso, sofreu naufrágio, padeceu fome. Tudo isso Paulo sofreu. Então ele sabia o que era ser perseguido, ele sabia o que era sofrer por amor a Cristo. Inclusive quando Jesus encontrou Paulo, lá na estrada de Damasco, Jesus advertiu ele. E Paulo também sabia, ele experimentou lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele fala dos sofrimentos, mas depois ele fala dessa experiência que ele teve. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, ele esteve no paraíso, e ele experimentou um pouco do que haveremos de experimentar por toda a eternidade. Então Paulo conheceu o sofrimento, Paulo conheceu a glória que em nós há de ser revelada. Por isso Paulo, claro, ele fala aqui não apenas assim, como quem leu e falou alguma coisa que leu. Não, ele fala algo que ele experimentou verdadeiramente. Então, amados, nós precisamos ter em vista, ter na nossa mente a recompensa. Nós devemos entender que Deus não quer apenas que a gente vá sofrer os sofrimentos de Cristo, mas se vire aí. Não, Deus ele preparou coisas para que nós possamos suportar esses sofrimentos. Ter na nossa mente, ter
colocar diante de nós, né, na nossa mente, nosso entendimento, a recompensa que Deus preparou para nós. Muito bem. O apóstolo Pedro também foi outro homem de Deus que passou por muitos sofrimentos. Aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, diz assim: aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunho dos sofrimentos de Cristo e participantes da glória que se há de revelar. Então, há uma glória que há de se revelar, e hoje, na nossa vida, temos abundantes sofrimentos, né? Principalmente quem se dedica mesmo ao Senhor. Quanto mais você se entrega nas mãos de Deus, né, quanto mais você se torna frutífero, né, para o Senhor, mais o inimigo vai considerar você um grande alvo e ele vai lhe tentar. Virão provações, virão tribulações, mas ao mesmo tempo Deus traz a consolação, Deus traz a força, Deus traz sabedoria, e você vai sendo um instrumento nas mãos de Deus para trazer salvação às pessoas. Muito bem. Como corpo de Cristo, queridos, nós recebemos o direito de usar o nome de Jesus. Jesus, amados, ele quando ascendeu aos céus, ele subiu, ele se assentou à destra de Deus Pai, na majestade, ele recebeu, né, o domínio, toda a autoridade nos céus e na terra. Isso está escrito lá em Mateus capítulo 28, ele diz: toda a autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto ide. Então Jesus, ele recebeu do Pai, né, pelo seu sacrifício na cruz, Jesus morre, ressuscita, ele recebe do Pai todo o poder, toda a autoridade. E ele recebe um nome que é sobre, né, todo o nome. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho nos céus e na terra, se dobrará todo o joelho nos céus e na terra. E este nome ele nos entrega, ele dá à sua igreja, que é o seu corpo. Claro, né, nós podemos pensar assim, Jesus recebeu este nome, o nome Jesus Cristo, um nome sobre todo nome, um nome que representa aí toda a sua autoridade, e ele delega isso à igreja, que é o seu corpo, porque nós podemos entender claramente que uma pessoa, a cabeça é chamada de um nome e o corpo também, formam-se um todo. Por exemplo, a minha cabeça, alguém fala comigo, né, ele identifica que meu nome é Wendel. E o meu corpo também, lá está o Wendel, né? O meu corpo, a minha cabeça e meu corpo tem o mesmo nome, nós formamos uma unidade. Então Jesus, ele recebeu este nome e ele delegou isso para a sua igreja. Nós vemos, por exemplo, vamos ver aqui em Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 10, diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra. Então aqui mostra que Jesus recebe um nome que é sobre todo nome. E lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 13, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então veja, por que nós pedimos em nome de Jesus? Exatamente porque nós fomos vinculados, nós somos batizados em Cristo. Hoje nós somos um só Espírito com Cristo, e por isso nós também temos o direito de usar o nome de Jesus e exercer a autoridade sobre os espíritos imundos e sobre as doenças e sobre todo o mal. Então, amados, você deve entender que o nome de Jesus faz parte dessa herança que Deus deu ao seu povo, né? Nós vemos isso, nós precisamos aprender e entender isso, a usar o nome de Jesus. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 17, Jesus vem falando, né, que a gente deve ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e ele fala dos sinais. Ele diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, observe que é neste nome
como corpo de Cristo, nós podemos usar o nome de Jesus. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, etc. Muito bem, então o nome de Jesus, ele é o nome que Deus Pai deu a ele e representa, né, toda esta autoridade. Vamos dizer assim, Jesus é o nome da pessoa, né, o nome humano, como meu nome é Wendel. Mas Cristo, ele quer dizer, um ungido, o Messias. Então Jesus Cristo é como se fosse, o nome próprio, mas o cargo que ele exerce, por assim dizer. Por exemplo, se eu fosse um general do exército, seria tipo General Wendel. Então o general me dá a autoridade de general. Eu não sou general, tá, gente? Eu estou só dando um exemplo. Imagine que eu fosse, então, General Wendel. O nome general identifica o meu cargo e me dá a autoridade do cargo de general, e o Wendel especifica que sou eu. Então o nome Jesus Cristo funciona mais ou menos como isso. Jesus foi aquele homem, filho de Maria, né, adotado ali, filho adotivo de José, filho da carne, né, de sangue de Maria. Era Jesus o nome dele, foi um nome dado pelos anjos, quer dizer, Jeová salva. E Cristo é a unção, é o nome que ele recebeu depois, ele é o Messias. A palavra Cristo quer dizer Messias, quer dizer ungido ou escolhido. Jesus Cristo, aquele homem, foi tornado o Messias, o Salvador do mundo. E este Messias está à destra, né, à direita de Deus Pai, reinando sobre todo o universo, mundo espiritual e mundo físico. E este nome, quando nós invocamos este nome, nós estamos invocando e usando a autoridade dada, a autoridade que Jesus tem e que a igreja deve utilizar. Aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 4, o apóstolo Paulo está falando, ele fala o seguinte: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele está trazendo um julgamento, né, sobre um homem, e ele usa o nome de Jesus e explica que, através do nome de Jesus, quando eles estavam ali usando o nome de Jesus, o poder que estava operando era o poder de Jesus. Quando você usa o nome de Jesus, o poder que vai operar não é o seu poder, é o poder de Jesus. Isso deve ficar bem claro. Isso faz parte da nossa herança, né? Isso faz parte do batismo em Cristo. Você é batizado em Cristo, você tem o direito em Cristo de usar o nome dele, né? Porque você é corpo de Cristo sobre a terra. Então, amados, a herança de Cristo, né, ser participante da glória de Cristo, implica em ter uma vida eterna, mas também tem esta parte que nós precisamos conhecer e viver agora. Estas poucas coisas que eu ensinei são apenas vamos dizer assim, a base desse entendimento. Você precisa entender que herança é esta. E eu quero mostrar a você aqui, no livro de Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso, ele ora, na verdade, e nós precisamos orar isso aqui. Ele vem orando pelos Efésios, e aqui em Efésios 1:18 ele diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, ou seja, para que Deus nos chamou, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E no versículo 19 ele diz: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então ele fala de herança, fala que existe um poder que opera sobre nós, e nós precisamos conhecer estas coisas, conhecer esta herança, conhecer este poder, para que nós possamos viver aqui neste mundo uma vida de vitória, mesmo em meio aos sofrimentos que nós passamos por amor a Cristo. Então, queridos, que Deus te dê sabedoria nesse assunto, que Ele possa te iluminar cada vez mais para você compreender os sofrimentos de Cristo, mas também a herança de Cristo,
por você estar batizado em Cristo. Deus abençoe a todos.